Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, sou professor e profissional na área de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também fazemos comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobiz.com ou talktobiz.com.br, nossos endereços virtuais. E é claro que também você encontra esse podcast nas principais plataformas de podcast da atualidade. Basta você buscar lá por Talk to Biz, Talk, o número 2 e Biz depois que você nos encontra. Não podemos deixar de falar também mais uma vez, né, Renan? Não poderíamos deixar de falar do curso, nosso patrocinador MOR, o curso Branding mais Consumo, um curso que trata do processo de construção de marca e das estratégias que dão sustentação a essa construção. A gente sabe por aí que todo mundo fala sobre branding, sobre construção de marca, sobre estratégia disso, estratégia daquilo, mas quase sempre a abordagem é com foco muito nos aspectos criativos e nas ações de comunicação. Nem sempre se coloca o branding pelo ponto de vista gerencial e pelo ponto de vista do planejamento estratégico, e é justamente isso que a gente tenta pegar pelo curso Branding mais Consumo. E agora com uma novidade que é o quê? O curso agora está no modelo 100% remoto. O curso está sendo oferecido hoje pela Escola de Pós-Graduação da Faixa. Ela vai poder receber alunos de todo o Brasil, porque a gente optou por tornar o curso 100% remoto, sempre com transmissões ao vivo, reunindo aí os caras mais feras, tanto do mundo acadêmico quanto do mundo empresarial, para falar sobre branding com vocês. Não deixe de conhecer, acessa lá faixa.edu.br ou brandingmaisconsumo.com.br para obter mais informações e garantir a sua vaga. E é claro que os ouvintes do Talk to Biz têm direito a um desconto de 10% no valor das mensalidades. Basta informar lá no ato da matrícula o voucher Brand Talk. Então é isso, a gente se vê por lá. E hoje o assunto são os smartwatches. Estamos em mais uma edição do nosso Talk to Biz Tech. Estou aqui com o nosso companheiro de bancada de sempre, o comentarista mor sobre tecnologia, o jornalista Renan Peixoto. Renan Peixoto, boa noite, bem-vindo mais uma vez. Fala, meu amigo, boa noite, sempre um prazer estar aqui, a gente comentar aí sobre o nosso programa mensal aqui sobre tecnologia no Talk to Business. E hoje, né, Garcia, vamos falar, como você falou, smartwatches, né, wearables, que é um queridinho, assim, não vou dizer queridinho, mas acho que é o mais acessível do momento, né, e que realmente vem trazendo algumas novidades e tem umas coisas interessantes da gente analisar aqui, né, no quesito de inovação e até quesito mercado também. Ele tem uns pontos legais da gente trabalhar hoje. Muito bem. Você lembra do Pebble, meu caro Renan Peixoto? Você lembra daquele reloginho simpático que fez muito sucesso a partir de 2013? Você lembra dele? Lembro muito pouco. Pois é. Vamos começar esse papo aqui falando do Pebble. O Pebble, que é considerado o primeiro relógio inteligente a ter sucesso comercial. Ele foi lançado em 2013 após uma campanha muito bem sucedida no Kickstarter. E o Pebble, durante alguns anos, foi considerado o símbolo, né, dessa nova era tecnológica, como o meu amigo Renan colocou aí, os wearables. Mas ele está longe de ser o primeiro relógio com recursos digitais, o primeiro modelo com tecnologia digital, meu amigo Renan, data lá de 1972, o modelo chamado Pulsar, que alguns anos mais tarde foi adquirido pela Seiko, marca de relógio japonesa. Então, naquela época e ao longo das 2 décadas seguintes, relógios com tecnologia digital se limitavam a algumas funções básicas. Basicamente, o quê? Agenda eletrônica, capacidade de guardar números, guardar contatos, guardar algumas informações essenciais. Lembra do famoso relógio calculadora popular criançada brasileira, né, Renan? Entre os anos 90, quem tinha o relógio calculadora que o professor mandava tirar o relógio na hora da prova de matemática, porque o relógio permitia você fazer alguns cálculos básicos ali. Mas vocês vejam que desde aquela época
a indústria já mirava bem mais adiante. A própria Seiko ficou famosa por alguns modelos que tinham, inclusive, uma interface com os computadores da época. As famosas docks, né, que depois se popularizaram na época dos palm tops, celulares e tablets, também já foram usadas por relógios, entre aspas, aí, inteligentes. Ao longo dos anos 90 surgiram mais modelos com mais capacidade de memória e até alguma conectividade, alguns com possibilidade de transmissão de dados sem fio com um PC, mas só nos anos 2000 que você começa a ter os primeiros modelos com tela, porém ainda funcionando como espelhos do que era visualizado em algum outro dispositivo. E aí, quase chegando em 2010, surgem os primeiros modelos com recursos mais próximos de um telefone celular. Alguns fabricantes como Sony e Samsung já se aventuravam nesse mercado quando o Pebble surgiu. Mas o grande trunfo do Pebble qual era? Buscar uma interface e design mais minimalista, tela monocromática nos primeiros modelos e assim se tornar um aparelho prático, fácil de usar e principalmente barato. A empresa conseguiu arrecadar mais de 10 milhões de dólares no Kickstarter, uma das campanhas de maior sucesso na história da plataforma até hoje. Entre 2013 e 2016, quando a marca encerrou suas atividades e foi vendida, Renan, para Fitbit, que hoje é uma das principais marcas a atuar nesse mercado, ela tinha vendido em torno aí de 2 milhões de unidades. Isso não é muito se comparado com os números atuais, mas a verdade é que o simpático reloginho Pebble foi o responsável por, assim dizer, abrir a porteira, não é, de um mercado que hoje fatura 48 bilhões de dólares e que, segundo analistas, deve atingir a casa dos 130 bilhões de dólares até 2025. Então ele vai mais que dobrar nesse período aí de 3 a 4 anos. A consolidação desse mercado pode passar por aquilo que Peter Drucker tratou no seu livro Inovação e Espírito Empreendedor, como a convergência de fatores e de vários conhecimentos. Além da computação e dos processadores terem se desenvolvido muito nesse período, também temos a partir de 2005 a ascensão dos smartphones, que passam a funcionar como verdadeiras centrais de serviços ou hubs de comunicação do indivíduo moderno. Entre 2010 e 2012, Renan, você vai lembrar disso, os smartphones já se consolidavam como a maioria dos aparelhos nas economias mais desenvolvidas. Aqui no Brasil aconteceu um pouco depois, você ainda tinha, durante alguns anos, um número maior daqueles telefones que eles chamavam de feature phones, aqueles telefones mais simples, sem conectividade. Mas o fato é que, com base na evolução tecnológica e na formação de um outro mercado, o mobile, surgiram as condições perfeitas para que os relógios inteligentes fizessem todo sentido para o grande público como produto de consumo de massa e não apenas voltado para os entusiastas. E aí a coisa começa a ficar séria. 2 anos após o sucesso meteórico do Pebble, a Apple anuncia seu primeiro modelo. Samsung, Sony e outras marcas já vinham trabalhando nos seus próprios modelos, mas a Apple tinha ali uma vantagem que ninguém mais tinha construído para si, que era a gigantesca base de usuários de iPhone instalada pelo mundo inteiro e sua abordagem estratégica de plataforma, que rapidamente captou o interesse de todos os seus consumidores. Em paralelo a isso, pulseiras inteligentes adquiriam cada vez mais recursos enquanto os preços se tornavam mais acessíveis. Segundo analistas, um dos principais motivadores, Renan, para a compra de um smartwatch ou de uma smartband está o monitoramento em saúde. Do GPS que marca o percurso percorrido por alguém durante uma corrida, passando por medição de batimentos, monitoramento do sono e, nos modelos mais recentes, até o controle do nível de oxigênio no sangue, os relógios inteligentes parecem ter encontrado a sua principal vocação como ferramenta essencial para quem quer manter a sua saúde em dia. Todos esses fatores são fundamentais para a gente entender um mercado que em 2014 vendeu cerca de 5 milhões de unidades e 5 anos depois já contabilizava mais de 14 milhões de aparelhos vendidos só no primeiro trimestre de 2019. As empresas de tecnologia parecem ter supremacia nesse cenário, embora algumas marcas que ocupam o ranking sejam empresas tradicionais de relógios, como Garmin e Fossil. E aí, meu amigo Renan Peixe, onde vamos caminhar? Hoje a Apple é responsável por 51% das vendas e os demais fabricantes
compartilham aí a outra metade do bolo. Para onde caminharemos, Renan Peixoto? Meu amigo, assim, eu realmente não consigo pensar, assim, talvez um foco, né, específico. Mas esse daí é um exercício interessante da gente ver, né? Assim, eu acho que quando eles foram lançados, os relógios, eu acho que eles não tinham muito a intenção, tipo assim, vamos lançar com um propósito X. Eu acho que diferente, por exemplo, o telefone, ele tinha esse propósito, ele era inicialmente um telefone, uma capacidade de você falar e você ter aplicativo e se distrair. Eu acho que hoje já não é mais esse foco. A gente liga menos do que ligava em 2007, no lançamento do iPhone, e o relógio não. Eu acho que o relógio, ele meio que assim, ele foi lançado como um complemento do celular, né? Até porque, como você falou aí muito bem na apresentação, não precisava depois de um tempo mais ter um contato, um pareamento e tudo mais. E eu acho que ele foi lançando e foi meio que assim, deixando, acho que o próprio mercado dá a ele uma funcionalidade. Uma coisa que é meio difícil da gente ver hoje. Isso geralmente a gente tem todo um estudo, né, um nicho, tem aquela coisa assim. Claro que hoje acho que ele também se tornou um pouco nichado. Acho que assim, se a gente olhar, tem muitos desses relógios hoje que é muito usado por esportistas, pessoas que fazem exercícios ao ar livre, caminhadas, corridas e tal, e a maioria deles faz todo esse monitoramento. Agora, como você falou, eu acho que é muito legal isso, né, essa coisa desse direcionamento que ele acabou indo para a saúde. A Apple, né, como sempre, ela pegou a coisa já caminhando e realmente ela deu uma cara muito boa. É claro que o ecossistema do iPhone ajuda muito, aquilo que a gente já falou aqui N vezes, eles são todos integrados, isso daí tem uma diferença competitiva enorme, realmente, mas essa coisa, tipo assim, você com certeza já ouviu falar em alguma história, todo mundo acho que já leu alguma coisa assim, principalmente aqui nós, os entusiastas de tecnologia, de como esse relógio já salvou vidas. Então tem algumas histórias assim, de tipo, várias histórias, né, tipo, do cara que começou a reparar no relógio, a maioria das histórias que eu me lembro, assim, são da Apple, mas olham ali e começam a reparar que o batimento cardíaco começou a ficar alterado, e pessoas que foram pro hospital, chegaram lá, né, foram atendidas e tal, realmente tinha alguma coisa, fizeram um exame. Teve um caso que, se eu não me engano, foi que um idoso, ele caiu assim, e ele teve a possibilidade de ligar para emergência, né? Então, assim, eu acho que isso é muito legal. Acho que o mercado acabou dando uma funcionalidade que talvez não tivesse naquele momento, não fosse a intenção. Hoje, acho que os relógios ele tem muito mais uma questão, uma visibilidade de saúde. E acho que isso daí ele vai continuar se transformando nisso mesmo. A gente tem agora, como você falou aí, a novidade do último Apple Watch é realmente o oxímetro. Acho que calha perfeitamente, infelizmente, né, no momento atual que a gente está passando ainda por uma pandemia e de uma doença que afeta principalmente os pulmões, ter essa questão ali, poxa, faz uma diferença enorme. A gente está vendo aí também como a doença se alastra ali, isso impacta muito na respiração, mas como assim, realmente eu acho que os relógios ele tem muito esse nicho de saúde, e eu acho que ele vai continuar sendo. Acho que esse daí ele vai cada vez mais crescer nesse sentido. Agora você colocou um ponto que é bem, bem interessante. E eu concordo 100% com você. O mercado, as empresas, quando lançaram os primeiros modelos de smartwatch, eles já imaginavam que haveria, sim, uma utilidade para eles, mas naquele momento eles eram uma extensão ali do smartphone, e o que muitos poderiam considerar até hoje como uma inutilidade pomposa. Porque eu vou ver uma notificação no relógio e não vou ter que mexer no celular. Mas, né, de certa maneira, se fosse só isso, esse uso estaria muito limitado, porque mesmo que você veja a notificação no relógio, para responder, para digitar qualquer coisa, você vai precisar do celular, né? Bem ou mal, você continua dependente do celular. Então você tinha realmente uma questão ali, que eu acho que você trouxe muito bem, que a gente não tinha, não se via algo que
movimentasse aquele produto para além dos entusiastas, porque o cara que é entusiasta de tecnologia, ele vai querer comprar de qualquer maneira, né? Mas isso não é o grande público, isso é um percentual muito pequeno. Quer dizer, enquanto eu não encontro uma utilidade para aquilo ali, esse produto não tem chance de se tornar um produto massivo para entrar nos mercados principais. Que é o que aconteceu também com todas as iniciativas de óculos inteligentes, do Google Glass ao óculos lá Snapchat? Não, Snapchat, o óculos lá do Snapchat. Não, não é Snapchat, tentou comprar. E aí você tem lá um óculos de uso de nicho por entusiasta de tecnologia, mas aí você começa a pensar, bem, beleza, para que eu vou ter um negócio desse aqui no meu dia a dia? Por que eu vou investir um dinheiro numa peça de tecnologia dessa aqui? Você acaba não dando vazão para isso. E um outro ponto que eu concordo com você é que a Apple tem essa vantagem realmente da plataforma, né? Ela tem uma plataforma muito sólida de usuários no mundo inteiro, e quando ela traz mais um produto para ampliar as possibilidades desse ecossistema, isso é sempre muito bem visto. Agora, eu acho que a questão da saúde não se limita mais só aos atletas, hein? Acho que esse perfil já está mudando consideravelmente. Então eu já vejo muita gente aí usando o smartwatch que claramente não é atleta. Acho que esse perfil a gente tá nesse ponto de virada aí, não? Eu acho que também a tecnologia tá se transformando, né? Tu vê, alguns 4 anos atrás a gente tinha muito pouco, e aí começou a realmente vir a questão do acompanhamento cardíaco, agora do oxímetro, e sabe-se lá o que a gente vai esperar aí do próximo ano, mas realmente acho que até as pessoas já estão vendo realmente os benefícios, principalmente um pessoal passando talvez ali dos 50, que é o que a gente tem aí mais ou menos um perfil de pessoas que começam a apresentar problemas cardíacos, alguma coisa nesse sentido, que não só faz um acompanhamento, às vezes a pessoa nem vai fazer um exercício, né, mas pode acompanhar o seu estado de saúde. Isso daí é uma arma muito, muito importante, né, nessa questão de saúde. E como você falou, acho que tem uma coisa que é legal também, que você falou da questão do óculos, né? O óculos, ele tentou aquilo dele, mas é aquilo, ele ainda não tem, talvez, né? Essa questão, para quê? Pra que eu vou ter o óculos? A utilidade não tem ainda, assim. Entusiasmo pela tecnologia. Que beleza, sim, né? Vou filmar aqui em 4K com o meu óculos. Pô, isso daí você bota lá. Não, você lembra disso? Muitos restaurantes nos Estados Unidos começaram a proibir até antecipadamente o óculos, porque pensavam que as pessoas poderiam ficar filmando ali dentro e tirar a intimidade, a privacidade dos outros, né? Mas tirando essa empolgação pela tecnologia, aí você se pergunta, objetivamente, né? Pra quê? E aí é o que você tá falando. O camarada vai comprar só pela questão, a tecnologia pela tecnologia, mas isso não dá sustentação a nenhum mercado. Sim, não, e a gente viu que a gente tem exemplo aí do próprio Google Glass que não teve, né? Eles tentaram, fizeram, assim, primeiro que o protótipo, né, comparado a hoje, acho que não era isso tudo, e realmente eles lançaram e viram que, tipo, qual é a funcionalidade dele, o que vai me fazer realmente ter um benefício ali. Por exemplo, eu hoje vejo um relógio, né, tipo, eu cheguei a comprar uma Mi Band 4, né, mas o porquê que eu comprei? Não, a Mi Band, ela tem um acompanhamento de atividade, tem até um monitor de frequência cardíaca, mas é muito simples assim. Mas por quê? No meu caso, eu tava com um problema no meu celular e não tava com o VibraCall funcionando bem. Então o que eu falei? Cara, às vezes eu recebo se eu for alguma ligação, algum tipo de notificação, ele era mais, nesse caso, para mim, naquele momento, ele foi uma extensão do celular, porque se eu recebesse uma ligação de alguém importante, às vezes ele estava no meu bolso, como ele não vibrava, eu não gosto de botar o celular tocando, principalmente na cidade onde a gente vive, ficar botando ele para tocar no meio da rua, alguma coisa assim. E aí eu vou botar ele no aparelho que pelo menos eu consigo, pelo menos ali, até negar a ligação, se for o caso, né? Se fosse alguém que eu visse que não é alguém, né, do meu contato, alguma coisa assim, eu pegava e atendia. Esse ponto foi muito útil para mim. Mas aquilo também não é uma coisa que, se eu fosse ter hoje um outro, não ia realmente gostar de ficar, olhando no celular toda notificação que chega, porque isso é um porre, né, cara? Você não
tá às vezes querendo conversar, tá com alguém, e você sempre fica preso ao celular. Então acho que isso daí realmente, acho que por isso que talvez no início ele não teve tanto isso. Acho que as pessoas realmente continuavam se sentindo presas às funcionalidades do celular. Aquilo ali realmente era uma extensão e isso era incômodo, né? Você vê toda hora uma notificação ali, alguma coisa, que às vezes você quer se desprender um pouco do celular e você acabava não conseguindo. E essa questão da saúde, ele deu realmente uma coisa, tipo, vale a pena eu ficar com esse aparelho no meu braço. E acho que esse é o ponto. E aí, a grande coisa é essa. Qual vai ser agora a questão do óculos, né? O óculos, ele vai vir, a gente tá lendo agora esses rumores aí também da própria Apple, que ele pode vir a lançar e tal, mas a grande questão é, o que ele vai trazer? Por que eu vou querer me interessar por esse produto, sem ser, como você bem pontuou, os entusiastas? Então essa daí realmente vai ser a grande pergunta que vai mover essa questão do óculos, né? Será que, tipo, teria alguma coisa? De 1 milhão, né? A pergunta de $1 milhão dólares aí. Mas eu acho que, além da questão da utilidade, que o Google não conseguiu encontrar, assim, algo que... Ok, você tinha a questão do GPS, ok, você tinha a questão de visualização de mensagens, mas o custo também dele era muito alto, e acho que isso também foi um ponto, né? O Google não conseguiu, naquela época, ver uma saída para otimizar esses custos de produção e fazer com que o negócio, de fato, fosse interessante para o grande público. Vale lembrar que, se eu não estou enganado, se não me falha a memória, o protótipo foi vendido aí para entusiastas e para donos de agência, para empresas de desenvolvimento, e acho que o preço era em torno de $1.500, algo assim. Que é um valor? Muito alto para eles lá. Não era uma fortuna que só um ricaço pudesse pagar, mas certamente também não era um valor que transformasse esse produto num produto de massa, né? Como o próprio iPhone ou qualquer outro modelo de smartwatch, que um bom modelo estaria aí na casa, sei lá, entre $500 e $700, embora esses preços também já tenham subido um bocado. Mas a gente está falando de quase 10 anos atrás. O Google Glass foi de 2012 ou 2013, por aí, né? Então a gente está falando de quase 10 anos atrás. Se você pegar aí a questão de desvalorização da moeda, $1.500 era muito mais dinheiro do que possivelmente é hoje. Agora, realmente, qual vai ser o próximo passo para esses wearables? Acho que os smartwatches e as smartbands, eles tendem a se integrar cada vez mais. Eu não acredito que a gente tenha, Renan, talvez ainda muita diferença entre essas duas categorias de produto daqui a 5 anos, por exemplo. Eu acredito que uma vai engolir a outra. Eu acredito que os smartwatches vão se tornar mais acessíveis, de certa maneira. A gente já está vendo isso acontecer em modelos mais simples, onde você tem smartwatches aí já de $600, $700. E uma Smart Band é na casa de $200 a $300. E acho que as Smart Bands, por sua vez, vão se tornar mais robustas e vão se aproximar mais desses modelos de smartwatches. Então, eu acho que é uma categoria, talvez, intermediária, como a gente viu, sei lá, em alguns outros mercados de notebook. Você tinha notebook, você tinha o Ultrabook, que eram aqueles super finos. E em algum momento todos eles vão ficando bem finos. É claro que você tem os modelos assim, absurdamente finos, tem alguns modelos realmente que impressionam pela leveza e pela finura, mas no geral o mercado já não trabalha mais com essa diferenciação. Será que a gente está caminhando para a gente ter, daqui a alguns anos, realmente a união entre essas categorias? Porque hoje a Smart Band é uma coisa assim, mais focada na atividade física e com um custo mais acessível. E, de repente, essas duas categorias podem se aproximar? O que você acha disso? Sim, eu acho que sim. Acho que hoje, por exemplo, essa semana agora a própria Xiaomi lançou a Mi Band 6, né? Todo ano ela tem feito um lançamento, geralmente assim no primeiro semestre, e lançou agora o modelo do número 6, né? E aí teve agora com mais atividades que ela consegue acompanhar. Ela, segundo eles, também agora vem com um oxímetro, né? Com certeza num nível bem mais simples assim de
sensores, né, claro, mas eu achei uma coisinha legal, assim, primeiro que ele foi um pouquinho maior, tem uma capacidade maior também de personalização, né, da tela, mas eu achei que agora tem uma coisinha que eu achei legal e diferente, que é agora esses modelos, alguns mais novos, que também tem uma questão de estratégia da própria Amazon, que eles estão vindo com a integração com a Alexa. Isso eu achei que foi um ponto assim bacana, né, de você ter ali a Alexa integrada nessa tecnologia. Já então, estou vendo tudo, Renan. Você daqui a algum tempo dando ordens para sua Alexa por meio do relógio para apagar as luzes da sua casa. Pô, cara, o meu sonho realmente é ter uma casa igual do Tony Stark, assim, entrar e ela falar comigo, o que eu faço, né? Tipo assim, o cara apaga a luz, bota meia luz, já fecha a minha cortina, liga a minha televisão, porra, esse é um sonho, assim. Eu espero que acho que não vai estar tão distante assim, do jeito que as coisas estão indo, mas eu acho que é uma coisa legal, assim, de você ter, até porque aquilo que a gente já falou, né, por mais que a integração da Apple seja muito boa, a questão ainda da Siri é ainda se a Siri talvez tivesse a força que tem a Alexa, eu acho que seria assim, aí seria uma coisa, porra, muito forte para a Apple, realmente. Claro que ela tem uma força, e como você falou, são 51% do mercado, óbvio, até porque são sensores melhores, mais precisos. Isso daí impacta também, obviamente, no preço, mas eu acho que uma integração com alguma coisa assim, nesse sentido de uma inteligência artificial, porra, seria perfeito, né? Seria uma coisa que realmente alavancaria, pode ter certeza aí, um número maior ainda do mercado. Mas eu acho que isso daí a gente não vai ver tão cedo. Agora, essa questão das pulseiras, né, realmente, eu acho que ela vai continuar sendo ainda um pouco mais nesse sentido. Acho que o pessoal que, de repente, por exemplo, eu dei esse meu exemplo, meu sobrinho também, ele comprou o celular estava com um problema, ele comprou um relógio para complementar algumas funções que não estavam funcionando tão bem no celular. Eu acho que aí algumas pessoas podem até ver um pouco nesse sentido, mas acho que a grande maioria ainda hoje, assim, pelo menos nessas pulseiras, realmente vai focar muito ainda nessa galera que faz esportes, né? Tem até um outro modelo que já é um relógio também, que é da própria Xiaomi. Ela começou a vender aqui há pouco tempo, né? Acho que tem 1 ou 2 meses, e realmente ele tem mais, ele consegue ver mais atividades, ele tem uma precisão maior. Isso daí eu vejo muita gente de academia, que faz corrida, caminhada, assim, que eles gostam muito de fazer esse acompanhamento, até porque isso daí também realmente, assim, se popularizou, né? A gente tem aplicativos hoje, como a gente tem da Nike, da Adidas e de outros players aí do mercado que se juntam com as pulseiras e os relógios para fazer essa questão de GPS, para onde está correndo, qual foi o gasto. Aí entra todos aqueles níveis de dados, né, que eles vão poder mostrar. Acho que isso daí tem gente que os entusiastas talvez vão pegar mais, ou gente que é mais ligada na saúde vai tentar ver, eu estou tendo meu batimento está indo aqui nesse período, né? Então, assim, tem toda essa questão aí. Agora a pergunta é, né, realmente, que a gente pode tentar fazer um exercício de futurologia aqui, para onde eles vão, né? Realmente, eu não consigo olhar muito ainda uma grande questão ainda nessa questão fora saúde, né? Eu acho que vai ter sim uma grande competitividade, como a Apple tem uma diferença competitiva na questão de integração com os aparelhos, mas, como eu falei, eu acho que seria muito bom para a Apple e ter uma força muito grande se ela tivesse realmente uma inteligência artificial mais aprimorada. Eu acho que isso daí ia ser, cara, um ganho assim muito grande para eles. Renan, será que a gente pode falar em integração com mecânicas de pagamento digitais ou validação, autenticação de documentos? Porque a gente sabe que é até um programa que a gente tem que fazer também, né, sobre pagamentos via mobile, sistemas de pagamento via mobile. E hoje eles já estão crescentes aí no mundo todo e até em países mais em desenvolvimento como o Brasil. Será que os smartwatches podem caminhar por aí também? Acho que tem, mas ainda assim, eu não tenho números aqui, a gente poderia até ver, mas acho que isso ainda tem uma aceitação
baixa, né? Ele ainda não é uma coisa tão alta assim. A gente tem aí, por exemplo, já tem pagamento em celular há muito tempo, né? Muito tempo. E pra você ver, tem um pagamento por aproximação em cartão, que ainda não é uma coisa tão assim. Tem gente que eu utilizo às vezes, principalmente agora nesse momento de pandemia, se eu puder pagar por aproximação, eu acho melhor, né, do que ficar digitando ali, que talvez não seja o momento. A gente bota ali, esquece, pode botar a mão no rosto, tudo mais, mas eu acho que ainda não tem essa aceitação tão grande, né? Eu acho que tem um número considerável. Vou chutar aqui, tá? Sem conferir dados, ok? Mas assim, chutaria talvez um número 20%, alguma coisa assim, que eu acho baixo para o quanto de celular que a gente tem, de quanto de relógio que a gente tem, de quantos cartões com chip por aproximação tem, né? Então, assim, ainda é uma coisa, tem muito potencial, mas pelo menos aqui no Brasil, eu acho que ele ainda está aprendendo a andar, né? Não vou dizer engatinhando, mas está aprendendo a andar. Mas de qualquer forma é um número crescente, né? Um número de... Sim. Mas eu não, acho que a crescente dele ainda assim, é uma curva mais branda. Ele não tem uma curva assim, como se a gente fosse pegar talvez do relógio, né? De quando ele começou a demonstrar essa questão de pessoas, né, sendo salvas pela questão do elétron, né, dos sensores. Acho que a gente teve uma curva aí muito grande. Acho que os pagamentos já tem alguns anos assim, e realmente ele tem uma curva, acho que de crescimento mais baixa, não tão crescente, assim, aqueles números discrepantes que a gente olha de 2 anos para cá. Acho que ele está muito alto. Acho que ele vem numa crescente mais regular, digamos assim. Você deu até um exemplo interessante, que a própria questão do pagamento por aproximação, muita gente tem no cartão disponível e acaba não usando. Tipo assim, eu já tirei o cartão da carteira, então eu digito logo a senha né, talvez agora com a pandemia isso tenha, né, até se ampliado por conta do cuidado, mas antes disso muita gente já tinha o recurso do cartão e não necessariamente usava, né? O que é uma coisa curiosa também. Agora tem um ponto que você falou aí sobre custo, né? Porque é verdade que a Apple tem, enquanto produto ali, um produto muito melhor acabado, mas a gente sabe que os preços da Apple também são sempre mais salgados. Então, outras empresas de tecnologia apostando forte em modelos e forçando esse preço para baixo, mas mantendo a qualidade, que eu acho que é possível, vendo o histórico da Apple de preços, de sempre salgar um pouquinho mais o preço, pela questão da marca, da reputação Apple, mas você consegue que outras empresas de tecnologia fatalmente também tenham tanta tecnologia embarcada quanto, porém por um preço mais acessível. Isso aí tende a dar uma incrementada, vamos dizer assim, nesse setor, não? Sim, eu acho que esse ponto aí dos valores, né? Claro que é aquilo, tem a questão da Apple e tudo mais, mas a gente sabe que, cara, funciona de uma maneira muito diferente, né? É aquilo, por exemplo, minha pulseira, se eu tivesse de repente um dia com batimento a 150, uma lagoa muito, ela não ia me avisar. Ela não tem essa capacidade. Enquanto o da Apple, ela tem essa, justamente, ela vê que tipo, passou de um determinado número de batimentos, ele vai te avisar, né? Ele tem essa questão. Aí porque entra aquilo, o próprio ecossistema do iPhone tem um aplicativo pré-instalado de saúde, é uma coisa que já vem aí de alguns anos, já que vem no iOS, né? Então aquilo, meio que já sempre foi pavimentado um caminho e eles pegaram aquilo dali. Futuramente, pode ser, né? Eu acho que isso daí, à medida que vai se popularizando, acho que as coisas vão ganhando mais espaço, né, no mercado, querendo todo mundo pegar um pouco mais dessa fatia. Obviamente, muitas empresas vão tendo aí essa capacidade de enxergar muito. Acho que isso daí já está, assim, óbvio, né? Que assim, a questão é a saúde. Né? Ninguém quer uma extensão totalmente do celular, porque aquilo que a gente falou, por mais que tenha alguma coisa de ajudar, se o aparelho está com algum problema, não é essa função, tipo, vou comprar, se eu for comprar hoje, quero para ele ficar me mostrando todas as notificações toda hora. Pô, acho que, né, não penso dessa maneira. Quem pensa em quem goste, tudo bem, mas, né, acho que não é o caso, né? Acho que não todo mundo gosta de comprar e botar mais uma extensão além do celular, que já é uma coisa que a gente bota na mesa até para comer,
né, e ter ali também ele lembrando a toda hora. Mas acho que esse é o ponto, né? Que todo agora o mercado já viu isso, já entendeu como é que o relógio é essa função, e isso daí vai crescer mais. Mas realmente, eu gostaria muito de imaginar aonde isso pode chegar, né? O que vai ter, né? Existe não sei se de repente, sei lá, o que esses sensores, né? Qual vai ser o próximo passo desses sensores? Eu realmente nem imaginava, assim, sinceramente, que um oxímetro, sensor de oxímetro era possível no relógio, né? Mas eu gostaria realmente, eu fico muito curioso de ver para onde que ele pode chegar. O que a gente, olhando daqui de repente há 3 anos, né? 2 anos, qual vai ser os próximos sensores que vão ter nesses aparelhos? Olha, só para instigar a sua imaginação, alguns anos atrás, já tem uns anos que eu estava lá na DOC, onde você também passou, e eu escrevi aquela coluna de tecnologia, lembra? Eu lembro de ter dado uma nota de uma startup que estava tentando montar uma espécie de teste de gravidez para smartwatches. Não sei se eles conseguiram, né? Isso é muita inovação, ali, os caras em desenvolvimento ainda, né? Mas você vê que isso já tem uns 3 ou 4 anos, ou até mais, mas tem muita gente pensando e investindo nisso, né? Realmente é uma grande interrogação para a gente tentar prever o que vai acontecer. Agora, Renan, eu queria falar com você sobre alguns números, para a gente comentar esses números aqui, referentes às vendas de 2020. Você tem aí a Apple com 51,4% dessa fatia de mercado, então uma concentração absurda, mais da metade das vendas de smartwatch hoje são da Apple. Aí, curiosamente, né, em segundo lugar, não está uma empresa de tecnologia. Está a Garmin com 9,4%, e aí depois em terceiro vem a Huawei com 8,3%, depois Samsung com 7,2%, aí depois Zimo com 5,1%, Amazfit com 2,4%, Fitbit com 2,4%, e depois tem outra marca tradicional de relógio que para mim é muito surpreendente, que é a Fossil, com 2,1%. Então, assim, esse mercado está muito concentrado hoje na Apple, mas eu entendo também que esse mercado está concentrado numa empresa de tecnologia, porque hoje quem compra esse produto são heavy users de tecnologia. Será que outras marcas tradicionais entrando, e a gente já tem visto uma movimentação nesse sentido, será que não reduz um pouco essa força da Apple? Embora, sim, para conversar com o iPhone vai ter que ser um modelo minimamente que reze a cartilha ali da Apple. Então, certamente não seria qualquer modelo, não teria a abertura que, por exemplo, do outro lado desse universo do Android, você tem muito mais abertura. Como é que você vê aí esse cenário daqui para frente, meu amigo? Assim, muito, acho que um pouco imprevisível, né? Acho que, apesar de a gente estar falando aqui, ele tem um nicho de saúde, mas, como você falou aí, que consiga olhar essa questão de saúde, de repente, sei lá, obviamente um chute aqui, um exercício de futurologia novamente, mas sei lá, já funções de coisas que a gente consegue pegar pelo sangue, já conseguir pegar pelo sensor, né? São coisas nesse sentido assim. Eu acho que, sei lá, temperatura também, né? A gente não falou disso aqui, que é uma coisa que tem isso hoje, de repente botar a temperatura ali, não, se você tá com febre, né? Eu acho que se entrar alguém agora, assim, uma coisa vai ter que ter realmente alguma coisa bem diferente, bem inovadora nisso daí, porque senão acho que vai continuar sendo mais do mesmo, né? Então precisa ter algum foco de inovação grande, uma coisa que realmente seja, tipo, como eu tô falando aqui um exemplo, uma coisa que hoje é no sangue, né, que a gente faça um exame de sangue e o relógio, através de algum sensor, vai conseguir captar isso, né? Ou, sei lá, inventar realmente alguma coisa que tenha uma integração com alguma, né, sei lá, o relógio ele vai ser com código aberto, ele vai conversar com a tua TV, com a Alexa, com o teu videogame, com a tua luz, e aí virar realmente um hub dentro do teu relógio. Aí talvez, aí, né, acho que a coisa, mas é difícil, porque a gente sabe, porque tem toda uma questão aí, né, a Apple é muito fechada, por mais que tenha um Android, é difícil você conversar com todos os aparelhos ao mesmo tempo, que é aquilo que a gente já conversou em programas anteriores. Você vai ter uma televisão da LG, por exemplo, com a lâmpada da Xiaomi, com o relógio da Garmin. Então, assim, né, conversar entre eles, sendo sistemas diferentes, é um desafio muito grande, né? Então, assim, porra,
É complicadíssimo. Mas realmente, eu acho que eu não consigo ver hoje uma mudança muito, muito drástica, não. Você estava falando aí, quer dizer, só falta o relógio conversar com o seu terapeuta também, né? E avisar, olha, o Renan anda meio para baixo, tá meio depressivo essa semana. Né? Não, aí você me lembrou. Também. Não, aí você me lembrou, cara. Agora tu falou isso daí, me lembrou. A Amazon lançou uma pulseira com um monte de sensor, cara. Eu cheguei a te mandar isso. Essa é uma pulseira engraçada, né? Assim, ela é totalmente voltada para saúde. E o que eu achei legal, que ela tinha umas coisas diferentes, assim, porque assim, ela tem um sensor. Ela mostra um sensorzinho na tela, assim, mas ela é meio diferente. Acho que ela não é muito ligada ao celular como essas pulseiras de hoje, né? Ela funciona melhor, né? Assim, tipo, como um acompanhamento a longo prazo. Então, ela tem monitoramentos que algumas coisas que eu até fiquei tipo, nossa, que diferente, né? Assim, pela pulseira ele diz que ele consegue puxar o teu modelo 3D, porque ele tem um monte de sensor e é um modelo 3D que ele faz meio que do teu corpo ali pro celular, né? Uma modelagem. Então isso daí já achei uma coisa legal. E tem algumas coisas que ele faz também que eu achei que, tipo assim, ele avalia a tua voz, né? Tipo assim, então, ou seja, naquele dia, se você começa a ficar com a tua voz, teu tom de voz um pouco mais chato, ele começa a ver que de repente você tá mais triste, ou você tá mais estressado. Ele tem uma coisa nesse sentido de também avaliar a tua voz. E o legal, assim, você compra, aí a Amazon veio com uma estratégia que ele, na verdade, você compra, mas as funcionalidades todas dele, você tem que pagar um plano anual. Para ele te dar todas, tipo assim, ele vai te levar, você pagando, ele vai te botar todos os sensores e como aquilo vai te ajudar de alguma forma. Mas assim, ele até falei assim, ele utiliza para indicar o estado emocional do usuário com base no tom da sua voz, né? Então realmente, assim, isso daí foi uma coisa muito diferente. Eu acho que essa pulseira, na própria Amazon, se eles desenvolverem isso bem, tem aí uma possibilidade, assim, de um leque muito maior do que a gente está falando até aqui, né? Bom que eu consegui lembrar dela a tempo. Eu achei aqui, Renan, o nome da pulseira é Halo, igual do jogo, do série lá famosa da Xbox, né? Notícia até já antiga, de agosto de 2020, quando eles anunciaram a pulseira, e ela vai entrar forte realmente nesse cenário de monitoramento. Agora, realmente é tudo muito surpreendente, porque você vê que pegar esses carros, modelo premium, eles conseguem dar uma visão aérea, eles têm câmeras espalhadas por todo o veículo e conseguem fazer uma montagem lá que dá uma visão, um panorama aéreo do carro, como se tivesse um drone filmando acima do carro. Isso é muito louco, né? O que os caras são capazes de fazer. Então, uma pulseira dessa aqui, que reproduz um modelo 3D seu, né? E tenha toda uma série de outras funcionalidades. Agora, acho que o mais interessante disso é a Amazon eventualmente entrar nesse mercado como um serviço, né? E onde o produto em si não é o mais importante, mas o importante é que você adquira o produto por um preço mais baixo e depois pague a assinatura do serviço. Então isso é bem interessante aí para apimentar um pouco mais essa disputa. Sim, eu acho que tem. Assim, só corrigindo, eu falei aqui, mas assim, essa pulseira ela não tem tela. Então, diferente do que tem, ela é só um sensor. Ela é totalmente um sensor que as informações vão para o aplicativo que tem lá da pulseira no celular, né? E ele tem um sensor que também, além dessa questão da voz, da modelagem, também tem a questão do sono, que também já tem por aí, né? Tem essas questões aí de avaliação do sono e tudo mais, mas eu achei isso realmente uma coisa bem diferente, né? Acho que essa realmente ele tem uma função que é isso, não te prender aquela questão das notificações indo. A função dela realmente, ele é uma pulseira com vários sensores, né? Ela não vai te avisar de uma notificação do WhatsApp, nem nada disso. Essa não é a intenção dela. Ela tá focada ali só no monitoramento. A intenção realmente é um sensor ali no teu braço, só no monitoramento, entendeu? Acho que isso daí é uma coisa legal, né? Eu acho que é diferente, mas eu realmente gostaria de ver como é que isso vai se desenvolver, porque a ideia é boa. Acho que a ideia é muito boa, mas ele tem que saber realmente executar ela bem e tá sempre trazendo uma novidade, alguma coisa nesse sentido. Eu tô vendo aqui uma foto dela, realmente não tem tela.
ela tá meio de lado ali, mas dá para ver que ela não tem uma tela e as informações, a própria matéria tá falando aqui, uma matéria do canal Tech, e falando que todas as informações são vistas na tela do smartphone. Essa é uma aposta. Agora vamos ver se outros fabricantes não vão oferecer quase tudo isso sem nenhum serviço de assinatura, né? E se isso acontecer, eu diria até que é uma aposta ousada da Amazon e do tio Jeff Bezos. Mas se ela realmente for muito superior a nível de monitoramento de saúde, aí talvez valha, né? Porque eu estou vendo aqui que a assinatura também vai ter um valor bem baixo, pelo menos para o público norte-americano. $4 ali, R$3,99 por mês. Quer dizer, não é um valor alto, né, para você monitorar de forma bem ampla assim, a sua saúde. Mesmo numa conversão direta aqui para o padrão brasileiro, também não seria nenhum absurdo. Mais um serviço, mas assim, bom, ele isoladamente não é realmente um preço absurdo. Agora, eu ainda assim diria que é uma aposta ousada pelo perigo de outros fabricantes oferecerem quase a mesma coisa e não cobrarem nada. E aí você tem um produto, uma oferta ali que já nasce capenga, né? E isso seria um problema. Mas, como eles estão prometendo muita coisa, vamos aguardar aí pra gente ver o que acontece. Vamos ver como é que ela vai se desenvolver, se isso realmente eu ainda vejo ela, se eu não me engano, ela começou a ser vendida há pouco tempo também. Não foi, ela foi anunciada e só depois de um tempo ela foi ser vendida. Acho que é aí agora que a gente vai ver realmente se vai valer a pena ou não, né? Então isso daí vamos pagar primeiro para ver como vai ser o desenvolvimento dela, se isso daí é igual as outras pulseiras, todo ano eles já vão lançar uma funcionalidade, se isso vai ser por atualização, de repente, né, quem tem o plano da assinatura já vai poder usufruir de algumas coisas novas via atualização ou não, vai ter que comprar uma outra pulseira. Isso daí realmente é uma estratégia aí que a gente vai ter que aguardar para ver. Agora, Renan, já para caminhar para o nosso encerramento, tem um último ponto aqui que eu acho que vale a gente trabalhar. Relógio, né, o mercado de relógios convencionais há muito tempo já deixou de ser um mercado com foco na utilidade prática para se tornar, no senso estético da coisa, né, um mercado de moda, né? Do que efetivamente com a marcação das horas ou com outras funções que um relógio poderia ter. E aí, quando a gente vai para o mercado de smartwatch, a meu ver, no meu entender, tá, a parte de design e a parte ali que era o motor estético, vamos ali dizer, da coisa, ele perde consideravelmente. É claro que você pode customizar as telas, né? Customizar ali a aparência do sistema ali operacional, mas fato é que os relógios eles tendem a ser todos muito parecidos ou eles, se for o caso da Apple, todos com aquele formatinho caixinha, outros fabricantes já vão mais para os modelos arredondados, mas aí tem uma questão de perda de tela útil ali, né, que é muito mais sensível quando a borda é redonda. Então, assim, esse mercado, será que vai deixar de ter esse apelo estético e vai passar a ser um mercado mais objetivo? Ou será que em algum momento a gente consegue unir as duas coisas, o apelo estético, um relógio bonito efetivamente, porém munido de toda essa tecnologia e de todas essas vantagens que um smartwatch traz? Não sei. Realmente eu acho que foi essa questão da entrada dos smartwatches e a consolidação deles foi um duro golpe aí nessa indústria aí, relojoeira, né? Como você bem falou, hoje tem uma questão muito de estética e pode ser, acho que a gente tem ainda, tem mercado para isso, mas é que tá, eles têm que entender, né? Por que eu vou pagar, de repente, R$200 num, sei lá, ou $200, dólares para ser mais preciso, num relógio, né, que não vai me oferecer grandes funcionalidades, né? Talvez vai mostrar ali uma notificação ou outra, alguma coisa assim, mas ele vai continuar sendo só um relógio, sabe? Eu acho que ele vai continuar sendo por um tempo. Eu acho que não é ruim. Eu acho que ele
para as grandes empresas, né, ele sempre foi isso. Uma questão de status também, né? E isso daí acho que não mudou. Para as grandes empresas que isso não mudou muito. Que ainda tem um status, uma certa vaidade, ainda tem essa questão de ter um relógio, né? De ter realmente aquele aparelho que ele não vai ficar te mostrando a notificação, né? É realmente um item ali no teu vestuário mais ligado realmente à parte de vaidade, né, estética e tudo mais. Então acho que não, né? Sofisticação, né? Eu acho que é como a gente falou, acho que não mudou. Isso daí não mudou muito, né? E eu acho que talvez não vai mudar, vai continuar sendo isso daí por um tempo. Então, o que a gente conseguiu agora é ter uma funcionalidade mais para um todo, né? Mas quem gosta mesmo, é um entusiasta, acho que é aquela coisa, quem é o cara do nicho ali, ele vai continuar sendo, acho que isso não vai mudar muito. Ele pode querer, de repente, talvez uma funcionalidade ou outra, né? Talvez um relógio desse com um sensor de monitoramento cardíaco, uma coisa assim, mas menos é mais, né? Acho que a intenção não vai ser realmente mostrar muito, mas talvez um relógio desse que tem algum sensor, alguma coisa assim, mas que ele não vai ficar tirando a tua atenção, te atrapalhando, que é uma coisa que talvez ali ele vai só realmente ter um sensor para realmente alguma situação. Mas o relógio realmente, acho que ele não... Para quem era um entusiasta, um fã, né, daquela questão, acho que isso não mudou muito. Eu tenho uma outra hipótese também, Renan, que na verdade eu que tô velho, né, Renan? E fico questionando com minhas velhosquices, né, Renan? Sobre o mercado de tecnologia. Muito bom, Renan Peixoto, nosso colunista mor de tecnologia. Obrigado mais uma vez, Renan Peixoto, por esse episódio do Talk to Biz Tech. Estamos chegando ao final. Obrigado aí pela sua participação mais uma vez. Pô, meu querido, sempre bom estar aqui, é muito legal. A gente sempre vai num bate-papo aqui que a gente surge umas ideias, uns pontos assim. Eu acho que esse é o bacana, né? A gente levantar alguns pontos assim, tipo, pô, não tinha pensado nisso, ou então, nossa, que legal, né, a gente vê esse argumento aqui da coisa, ou até mesmo pra discordar, cara, se tem alguém que tá ouvindo aí agora e discorda de alguma coisa, que bom, velho, acho que esse é o ponto, a intenção aqui realmente é propor um debate, propor uma reflexão, né, então esse que é o bacana, e a gente tá sempre aqui, cara, trazendo aí muitas novidades, acho que... E aí já começa a vir agora iOS 15, lançamentos da Google agora em maio, eles fazem a feira deles de novidades em maio, e aí em junho vem também as informações do iOS e algumas outras também. Então assim, agora vai chegando mais próximo ao meio do ano, vem uma avalanche de novidades aí que a gente vai ter programa, né, Garcia? Até não poder mais. Com certeza. Programas Talk to Biz Tech até o infinito e além. É isso aí. Muito bem, senhores. Esse foi o Talk to Biz de hoje. Meu nome é Bruno Garcia. Você já sabe, me encontra aí nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno_Talk to Biz no Instagram. Me sigam a gente nessas plataformas para acompanhar as atualizações. Aproveitem para mandar o feedback, mandar a opinião de vocês, como nosso amigo Renan colocou muito bem. Mandem também sugestões de temas, é sempre muito legal e muito positiva essa troca. Esse podcast, você já sabe, encontra aí nas principais plataformas de podcast da atualidade. Possivelmente você consegue ouvi-lo também no seu smartwatch. Se você é usuário Android, vai lá em Google Podcast. Se você é usuário do iPhone, vai lá no aplicativo de podcast da Apple. Se você está acostumado a ouvir suas músicas e seus programas prediletos pelo Spotify ou pelo Deezer, também estamos por lá. Basta buscar por Talk to Biz ou diretamente no site do Anchor. Digita lá anchor.fm/Talk to Biz. Sempre importante ressaltar, você que nos acompanha e curte o nosso conteúdo, gosta do nosso trabalho, compartilhe, indique para os seus amigos, faça com que bom conteúdo sobre temas ligados a marketing, gestão, estratégia, inovação, tecnologia, que é o caso aqui do Talk to Biz Tech, faça com que esses bons conteúdos sobre esses temas cheguem ao número cada vez maior de ouvintes. Vamos ajudar aí a compartilhar bom conhecimento. É isso, meus amigos. Hoje ficamos por aqui. Meu agradecimento mais uma vez ao meu amigo Renan Peixoto e nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos.